turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos ter aula de história, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila. Vamos lá. Primeira série, História, capítulo 4, aula 3. Bom, na aula anterior nós estudamos sobre a Revolução Liberal do Porto, né? E qual foi a sua consequência? Vamos analisar. Revolução Liberal do Porto, onde Dom João VI voltou para Portugal, deixando Dom Pedro I, né? Eu vou falar Dom Pedro I para não confundir com Dom Pedro II, tá, pessoal? Mas ele só ganha esse título depois que ele é coroado como imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822, após o processo de independência, tá bom? Mas eu só vou falar dessa forma para facilitar, tá? Então vamos lá. Deixando Dom Pedro I aqui no Brasil. Hoje vamos estudar sobre o Dia do Fico e o processo de independência do Brasil. O Dia do Fico, ele faz parte do processo de independência do Brasil, tá? Então vamos lá. Ao retornar a Portugal, Dom João VI deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Acontece que os integrantes da corte de Lisboa, que tinham um grande poder político em Portugal, desejavam recolonizar o Brasil, tá? Para tanto, aprovaram medidas reduzindo os poderes do príncipe regente. Em seguida, determinaram que Dom Pedro I retornasse a Portugal. Bom, não satisfeitos, né, com o retorno de Dom João VI, eles queriam também que Dom Pedro retornasse para Portugal, porque aí ficaria mais fácil recolonizar o Brasil, né? Então, eles estavam querendo mandar e desmandar aqui. Só que Dom Pedro não queria, né? E Dom Pedro era cercado de políticos muito preparados, né, de intelectuais, de grandes fazendeiros, de grandes comerciantes, né? E essa elite brasileira formou um partido chamado Partido Brasileiro. Vamos entender, tá? Os latifundiários e os grandes comerciantes do Brasil logo perceberam que as intenções dos deputados da Corte de Lisboa e o quanto isso poderia prejudicar seus negócios, né? As elites brasileiras preferiam, obviamente, manter a liberdade do comércio e a autonomia administrativa. Para isso, portanto, organizaram-se em torno de Dom Pedro I, dando-lhe apoio para resistir e desobedecer às ordens que chegavam de Lisboa. Criou-se, então, o Partido Brasileiro, que reunia homens, né, de diferentes posições sociais e políticas, né? Sociais no sentido assim, existiam políticos, fazendeiros e comerciantes, né? Mas era composto pela elite, tá? A camada popular não participou desse processo de independência, tá bom? Como políticos como José Bonifácio, Cipriano Barata e Gonçalves Ledo. Bom, até aí podemos entender o seguinte, né? Dom Pedro não queria retornar para Portugal. E ele foi apoiado por uma elite. Porque essa elite era boazinha, gostava muito do príncipe, queria que ele ficasse no Brasil. Não foi só isso, tá? Essa elite, ela estava preocupada com a sua situação financeira, com a sua autonomia administrativa, né? E com o comércio. Então, para defender seus interesses, eles apoiaram Dom Pedro, né, e a sua permanência no Brasil. E aí o que eles criaram? Eles criaram o Partido Brasileiro, né, liderado por José Bonifácio, Gonçalves Ledo e Cipriano Barata. Esse partido, ele organizou um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, né, pedindo que o príncipe regente permanecesse no Brasil. Vamos entender. Bom, através dessas assinaturas, né, Dom Pedro não retornou para Portugal. E ao receber o documento no dia 9 de janeiro de 1822, além de ficar muito comovido, ele toma uma decisão. Ele declara sua permanência definitiva aqui no Brasil, né? Ele fala que ele não vai voltar para Portugal. E aí ele fala a seguinte frase, vamos lá. Dom Pedro declarou, abre aspas, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, fecha aspas, tá? Esse episódio ficou conhecido como Dia do Fico. Então, o Dia do Fico, pessoal,
faz parte do processo de independência do Brasil, tá? A independência, ela não se deu de uma hora para outra, né? Foi todo um processo histórico, ok? Então vamos entender aqui a questão do dia que foi proclamada a independência do Brasil. Vamos lá. Proclamação da independência. Os membros da Corte de Lisboa continuaram tomando uma série de medidas com o objetivo de submeter a autoridade de Dom Pedro I. O confronto chegou a tal ponto que obrigou o rompimento político com Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada oficialmente a independência do Brasil na cidade de São Paulo. Tá? Então, o que aconteceu? O rompimento era necessário e inevitável, né? Porque Portugal queria de qualquer maneira, né, que o príncipe voltasse. E aí eles teriam liberdade, né, para recolonizar o Brasil. Só que a elite brasileira não deixou, né? Isso estava certo, estava errado. Nós não podemos fazer juízos de valor, tá? Temos que compreender o processo histórico, tá? Mais importante do que a data é compreender o processo histórico, né? Todos os acontecimentos que culminaram na independência do Brasil, tá, pessoal? Isso é super importante, tá? Então, entendam o seguinte, o processo de independência ele foi realizado por uma elite que queria defender os seus interesses econômicos, políticos e sociais, tá? Por isso que eles apoiaram Dom Pedro I, ok? Vamos entender o próximo episódio. Ao regressar ao Rio de Janeiro, o príncipe foi aclamado imperador, sendo coroado com o título de Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Bom, em 1º de dezembro de 1822, ele torna-se imperador, né? E ele recebe o título de Dom Pedro I. Ok, pessoal? Bom, depois de todo esse processo, né, da proclamação da independência do Brasil, da coroação de Dom Pedro, vocês acham que mudou alguma coisa para o povo? Não, não mudou. Por quê? Como eu já expliquei, né? Todo esse processo foi para atender os interesses da elite, ok? Então vamos lá. A independência brasileira foi um processo liderado em grande parte pelos grupos que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços coloniais, né? Os grandes proprietários de terras e os grandes comerciantes. Perdão. A separação política tinha como principais objetivos, pessoal, preservação da autonomia administrativa, tá? E a liberdade comercial, ok? Assim, não buscou alterar as condições de vida da população. A escravidão foi mantida. Então, na aula de hoje, eu acho que está bem explicadinho, né? Não mudou nada para a população. E a escravidão, logicamente, não terminou dentro daquela temporalidade. Por quê? A escravidão era a base da economia brasileira, tá, pessoal? Então, o processo de independência, né, como eu já falei anteriormente, e gosto muito de frisar os fatos importantes, ela vai atender, né, os interesses da elite colonial, ok? Para o povo não mudou nada, tá? Agora, de posse dessas informações, nós vamos para a nossa atividade devolutiva de hoje. Então, vamos lá. AD3, capítulo 4, aula 3, História. Responda. Qual foi a participação do Partido Brasileiro no processo de independência do Brasil? Questionário, né? Exercícios diversos. Número 8, página 20, questões 8, 9 e 10. Bom, pessoal, para poder responder essa pergunta, é importante que vocês assistam a videoaula na íntegra, né? E eu continuo frisando. Se quiserem digitar, beleza. Se quiserem escrever, por favor,
folha de caderno separada, letra legível, caneta azul ou preta, tá? Lápis não, por favor, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom e até a próxima aula.